Graças a Deus que a soja brasileira, a produção de soja brasileira hoje é um sucesso econômico mundial. É um exemplo de portento econômico a produção de soja do Brasil, mundo afora, né? E aí nós presenciamos na quinta-feira passada... Sanders, posso te fazer uma pergunta? Pois não. Você sabe quantas pessoas estão passando por insegurança alimentar hoje no Brasil? Você conhece esses dados? Conhecemos. Hoje no Brasil, 116 milhões de pessoas estão passando por algum tipo de insegurança alimentar. Mundo afora. Porque acontece no mundo afora, eu não acredito que você vá diminuir o drama que é de uma família que passa fome no Brasil. Desses 116 milhões, a gente está falando de um número de pessoas que não sabem se vão conseguir se alimentar nas próximas 24 horas, de um outro número de pessoas que diminuiu a quantidade de comida na mesa e em torno de 20 milhões que estão efetivamente passando fome. Não ter alimento à sua disposição, eu acho que isso deveria ter sido refletido ou deveria estar sendo refletido como uma política prioritária. Não ampliar mecanismos de controle e de criminalização de quem está tentando lutar para modificar essa realidade. É crime manter 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar enquanto você disponibiliza um pacote de R$1 trilhão para o sistema financeiro? Essa é a pergunta. É crime? Não há nenhuma relação, fazer essa relação de quem está produzindo no campo riquezas é uma relação, na minha visão, a minha pergunta foi outra. Irresponsável. A minha pergunta foi outra. Eu acho que não tem nenhuma relação. O fato é que movimentos como o MST, Via Campesina, estão vendo que com a riqueza no campo eles vão desaparecer. O MST, em seguindo com essa capacidade financeira no interior, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. E aí eu dirijo uma pergunta objetiva, Sanders, como deputado da base governista que é. Qual foi a política executada pelo governo de Jair Bolsonaro para garantir alimentação para essas famílias que estão passando fome? Articulada e pensada pelo governo. Não adianta falar do auxílio emergencial, porque nesse caso em específico, o governo mandou uma proposta de R$200 e que acabou com a oposição apresentando uma proposta de 1.000, ficando em 600, né? Mas, num primeiro momento, Paulo Guedes mandou uma de 200. Qual é a política pública para a garantia de alimentação das famílias brasileiras que foi apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro? Eu pergunto uma política. Nós temos toda a compreensão de que todos os segmentos, agronegócio, setor primário, indústria, comércio, serviço, todos têm uma participação que deve ser valorizada. Todos. Por isso nós não aceitamos quando ataques são dirigidos ao agronegócio. Com todo respeito, o fato é que eu te perguntei uma política pública tocada pelo governo de Jair Bolsonaro para garantir a alimentação das famílias brasileiras, das 116 milhões que estão em segurança alimentar nesse momento, e você gaguejou e não conseguiu indicar uma. Porque não tem. Você não vai conseguir indicar porque simplesmente o governo não se mobiliza para aquilo que é a realidade das famílias brasileiras que estão na fila do osso nesse momento. Não tem uma política para isso, infelizmente.